Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa sequência maravilhosa. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre notação científica. Por que escrevemos um número em forma de notação científica? Então, acompanha comigo os exemplos que eu trouxe aqui para você. A primeira situação diz o seguinte: quantas pessoas vivem no planeta Terra? Essa quantidade de pessoas, a gente sabe que é uma quantidade muito grande, não é isso? Mas existe uma numeração, né? Algo aproximado, que é de 7,8 bilhões de pessoas que vivem no nosso planeta Terra. Então, esse número, a gente considera ele um número como um número muito grande. Mesmo que a gente escreva ele na forma abreviada, né? Eu tenho aí 7,8 bilhões. Mas esses bilhões representa uma certa quantidade de zeros que são iguais a 9 zeros. Então, escrevendo esse número aí, eu tenho a quantidade de pessoas que vivem no planeta Terra aí apenas expressa por números, que significa a mesma coisa, tá? Eu tenho aí 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Então, eu tenho aí um número muito grande. Próxima perguntinha que eu coloquei aqui para vocês é: quanto pesa um fio de cabelo? Quero saber aí quanto pesa um fio de cabelo. E essa resposta você sabe que é um número muito pequeno, né? Eu representei esse valor aqui em quilogramas. Então observa aí, ó, um fio de cabelo ele pesa 0,0000004 quilogramas. Então eu tenho aí um número bem pequenininho, certo? Então pode observar que tanto a população da Terra quanto o peso de um cabelo em quilogramas, a gente colocou aí vários algarismos para expressar esse número. Então são números que apresentam muitos algarismos que a gente vai transformar aí em notação científica. E aí a gente tem os números que são muito grandes, que no caso aí, no exemplo que eu coloquei da população da Terra, e temos números que são muito pequenos, como por exemplo o peso do fio de cabelo. Então, como é que eu identifico, Pedro, esses números que são muito grandes ou muito pequenos? Os números muito pequenos, eles sempre começam com 0, e aí vem mais uma porrada de zero para depois seguir com alguns números diferentes de zero. E os números muito grandes já é autoexplicativo, né? São números que representam um valor muito alto, assim como esses números decimais aí, que representam um número muito baixo. E aí, a gente pode escrever esses números na forma de uma notação científica. Como é que eu faço isso, Pedro? Ó, todo número escrito na forma de uma notação científica, ele é desse jeito aqui, ó. K vezes 10 elevado a n. Oxe, Pedro, e essas letrinhas aí, o que é que significa? Ó, esse K representa um número maior ou igual que 1 e menor que 0. Então, K é um número maior ou menor que 1 e menor que 10, certo? Então, são números aí que estão entre 1 e 10. E esses valorizinhos aqui, ó, de n, que é o expoente da potência de base 10, eles são números inteiros. São números que podem ser positivos ou negativos. E aí a gente vai escrevendo esses números, beleza? Então, a ideia de uma notação científica é enxugar o número, representar ele na forma de um produto, de um número que é entre 1 e 10 e uma multiplicação aí por uma potência de base 10. Vamos ver na prática como é que fica aí esses números, pegando aquele exemplo que eu coloquei para você, tanto da população da Terra quanto do peso de um fio de cabelo, certo? Então, observa aí a população da Terra, 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Então, eu preciso colocar a vírgula nesse número de modo que o número ele fique entre 1 e 10. Então, pode notar aqui, ó, que se eu coloco a vírgula nesse pontozinho aqui, ó, que número é esse aqui antes? 780. Não pode, tem que ser o número entre 1 e 10. Aqui, ó, é 78, também não pode. Se eu colocar aqui, ó, fica 7,8. Aí, beleza. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. 7,8 é um número entre 1 e 10, vezes 10, certo? Então, aqui é o número de K
Aqui é a potência de base 10. Falta só colocar um númerozinho aqui, ó. Certo? E que número é esse, Pedro, que você vai colocar aí? Você vai contar agora quantos números tem depois da vírgula. Depois da vírgula, note que eu tenho aí 9 números. Então, esse é o número que eu vou colocar aqui no expoente do 10. Então, 7,8 vezes 10 elevado a 9 é a forma escrita de uma notação científica do número que está aí em cima. Mesma coisa para os números pequenos. Note que se eu coloco a vírgula aqui, ó, eu tenho 0,04. Esse não é um número entre 0 e 1. Se eu coloco a vírgula aqui, ó, eu fico com 0,4. Não é um número entre 1 e 10, tá? Então eu preciso colocar a vírgula aqui, ó. Aí eu vou ter 4. 4 não é um número entre 1 e 10. Vezes 10. E aí o expoente é quanto? Você pode colocar o expoente de duas formas. Ou você conta quantos números ficou aí entre as duas vírgulas, ou você conta a quantidade total de zero que eu tenho aqui. Ó. Pode notar que essa quantidade aí, tanto do total de zeros quanto dos números entre as vírgulas, são as mesmas. Então eu tenho aqui, ó, 3, 6, 7. E aí, ó, como o número ele é muito pequeno, o expoente ele fica negativo, certo? Então, se for um número decimal aí muito pequeno, o expoente fica negativo. Se for um número muito grande, o expoente ele fica positivo. Trouxe mais um exemplinho para você aqui, ó. Essa foto aí, essa imagem, diz o seguinte: 60 milhões de fotos são postadas por dia no Instagram. Então, pode notar que eu escrevi do mesmo jeito da população lá da Terra. Então, preciso tirar esses milhões e colocar algumas quantidades de zeros, que são 6. Então, eu escrevo o número assim, ó, 60 milhões. E como é que eu escrevo esses 60 milhões? Na forma de uma notação científica. Pode notar que a vírgula tem que estar aqui, ó. Então, eu tenho 6 vezes 10. Ah, Pedro, eu posso escrever 6,0? Pode, não tem problema nenhum. Beleza? Então, eu vou ter aí, ó, 6 vezes 10 elevado a quanto? Tem quantos números aí depois da vírgula? Eu tenho 7 números. Então, 7 aí, positivo. Escrevi o número na forma de uma notação científica. Belezinha? Espero, pessoal, que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Será que ficou bom o meu rostinho aqui no meio? Eu gostei. Me diga aí se você gostou. E aí a gente continua produzindo esses vídeos com o meu rostinho aqui no meio, tá bom? Um cheiro no seu coração. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, hein? Fui!